Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma lição dos adolescentes, dessa vez a lição de número 9. Eu estou aqui com um convidado muito especial, o Carlos Eduardo. Carlos, se apresente pra gente. Eu me chamo Carlos Eduardo, tenho 16 anos e é um prazer estar aqui com você, Aleph. Maravilhas. Quantos anos você tem? Eu tenho 16. 16 anos. 16 anos. Quais são os seus hobbies, suas atividades? No meu tempo livre eu gosto muito de cantar, que eu faço parte de 2 grupos musicais, fazia, né? E também no meu tempo livre eu gosto muito de praticar esportes físicos, como vôlei e futsal. Bom demais, hein? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos então estudar a lição de número 9, Conectados com Deus. O texto-chave, 1 João, capítulo 5, verso 14. Cadu, pode ler pra gente esse texto? Esta é uma confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com sua vontade, Ele nos ouve. Maravilhas. E o texto aqui da inspiração, Filhos de Deus, página 8. Os que são colaboradores de Deus não terão disposição para se empenhar nos vários tipos de divertimento. Eles não buscarão a felicidade e o prazer. Eles serão sábios para a salvação porque estão conectados com Jesus Cristo. Serão árvores frutíferas. Pelo esforço pessoal, podemos mostrar que estamos ligados a Ele. Texto bem profundo também, vamos aprofundar mais ainda com os tópicos da lição. Tópico de domingo, isso se chama oração. Pergunta A, o que é oração? A oração, aqui fala, que é um modo de renúncia e de humilhação, porque querendo ou não, antigamente as pessoas levavam se ajoelhar como modo de humilhação, então você se humilha para poder buscar a Deus e para poder estar mais perto dele como uma conversa pessoal com Deus. Exatamente, muito bom. Então a oração de fato é um bate-papo, uma conversa com Deus, algo íntimo, né? A gente vai no nosso quarto, a gente dobra nosso joelho, a gente estuda de humildade e ele fala com Deus. Nossas dificuldades, nossas situações, nossos problemas ali, a gente pede graça, ajuda para ele na nossa vida. E a segunda pergunta, o que um dos discípulos de Cristo perguntou ao mestre um dia? Ele pediu, na verdade, para ensinar a orar assim como ele ensinou João no tempo deles, que João ensinou no tempo deles a oração do Pai Nosso. Exatamente, uma oração modelo que pegava várias questões, né? Sim. Dívida, o próximo, voltava a adoração a Deus também, e que na notinha tem uma definição muito legal do que é oração, né? A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. A gente tem um amigo, a gente troca uma ideia bem profunda, né? Papo ali descontraído ali, conta até segredos, né? Então com Deus é a mesma coisa, é o nosso maior amigo para nós conversarmos com Ele e abrir o nosso coração. Mas será que Deus já não sabe de tudo? Sim, Deus sabe de tudo, mas Ele espera que a gente conte para Ele, para poder mostrar a nossa fidelidade a Ele e mostrar que a gente vê Deus como um amigo, para poder a gente se abrir para Ele. Porque querendo ou não, quando você se abre para alguém, você está mostrando as suas fraquezas e as suas dificuldades para aquela pessoa. Então é a mesma coisa que Deus quer que a gente faça para com Ele. Exatamente, então a oração não é por causa de Deus, é por causa da gente. Sim. A gente aprende a abrir nosso coração, né? Para criar uma intimidade. Então, esse é o poder da oração. E os discípulos pediram para Jesus aqui nessa terra para ensinar eles a orarem, né? A oração do Pai Nosso. Pergunta B. Ao considerar como Cristo atendeu ao pedido de seus discípulos quanto à oração, identifique o que mais a prece inclui, além de pedidos sobre aquilo de que precisamos. O que mais inclui aquela oração? Aqui, como a gente falou na lição A, no tópico A, ele ensinou o Pai Nosso para os discípulos e ele mostrou que o Pai Nosso não só era uma explicação, mas também era muito completo e tinha tudo que necessitava, não só pedidos, mas sim agradecimentos principalmente, porque Deus quer que a gente agradeça todas as bênçãos que Ele deu, porque principalmente por a gente acordar um dia com saúde e poder abrir e respirar já é ótimo, porque Ele já deu essa bênção pra gente, então a gente tem que agradecer pelas mínimas coisas que Deus dá, que pra gente a gente não leva como grandes coisas, a gente leva como mínimas coisas que são coisas muito grandes, porque a vida é um dom precioso de Deus. Exatamente, a gente tende a perder a noção do valor, né? Sim. De respirar, de poder andar, poder caminhar, poder falar com as pessoas, ouvir. São bênçãos, né? E aqui, na notinha, resume em 3, né? O versículo 2 fala o relacionamento com Deus, submissão e confiança. Versículo 3, minha disposição para compartilhar as bênçãos de Deus, o altruísmo. E o versículo 4, reconhecer a graça de Deus e o desejo de perdoar também. Assim como somos perdoados,
a gente tem que perdoar o próximo também. Então, uma oração completa que pega vários aspectos da nossa vida. Pergunta C. Como nossas orações devem ser, Cadu? Esse tópico para mim foi uma coisa muito difícil, não de se estudar, mas de se compreender, porque eu sou uma pessoa que não ora tanto, com tanta frequência. Mas quando eu oro, eu penso que tem que ser uma oração que você tem que contar tudo que você está sentindo, que está te afligindo, para poder você se aliviar em Deus. Porque como diz, eu não vou lembrar agora a passagem, mas que fala, quem está cansado, lance teu jugo sobre mim e eu vos aliviarei. Então eu vejo que você tem que lançar todas as suas dificuldades em Deus, para poder você se sentir mais confiante e para você buscar um auxílio de Deus para poder vencer as provas. Muito bom. E aqui tem um verso também falando que sobre a intimidade, né? Isso é muito legal. Vamos ler aqui, ó. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então, nossa oração íntima deve ser no secreto com Deus, fortalecendo nossa intimidade diretamente com Ele, né? Então, nossas orações devem trazer também essa intimidade junto com Jesus ali na oração. Aprenda a fazer uma oração breve e direta ao ponto, pedindo exatamente aquilo que precisa. Também ser direto. Senhor, eu estou com essa dificuldade, tenho essa situação, me ajuda assim, assim, assado. Me dê seu poder, sua graça, para eu passar por isso. Então, algo direto também ali com Deus. Porque quando a gente está com o nosso amigo, a gente não vai rodear, né? Ô, mano, aconteceu tal coisa assim, assado, tal coisa aconteceu, e vai direto ao ponto. Já abre ali, né? Com Cristo também devemos fazer a mesma coisa como um amigo. Segunda-feira, em todos os momentos. Pergunta A. Nosso Pai Celestial tem um sistema de comunicação muito eficiente em relação à tecnologia de hoje. Em que momentos podemos falar com nosso Senhor? E que garantia especial nosso Deus nos dá em relação à rede telefônica celestial conhecida como oração? Em que momento a gente pode falar? Porque tem um horário específico e qual que é a relação aí da rede telefônica celestial que nós temos aí chamada de oração? Não tem um momento específico para você orar. É quando você sentir no seu coração e quando você necessitar realmente de oração. Porque, tipo, vamos dar um exemplo. Você está passando por uma dificuldade. Você ora para pedir para vencer aquela dificuldade. Você está comendo um almoço hoje. Vamos falar do nosso almoço que daqui a pouco que teremos. A gente vai orar pelo aquele almoço por estar agradecido por estar podendo comer. Mas não tem um momento em específico para isso. E Deus nos deu a oração como um meio de intercessão para podermos estar mais perto dele e podermos conversar de um jeito mais amigável com Deus, já que não podemos mais ver ele face a face. Exatamente. E essa tecnologia celestial, ela é algo instantâneo. Sim. Já aconteceu com você? Você pega o WhatsApp, manda um áudio pro seu amigo, contando ali uma dificuldade, alguma coisa, e no WhatsApp só aparece um certinho. Ou seja, não chegou para ele ainda. Tem que esperar quando está conectado na internet, até ele ver, visualizar, e vai um tempo. Com Jesus não é assim. Você ora, já chega lá, já está sabendo o que você está passando. Então é uma tecnologia muito mais eficiente do que nós conhecemos aqui. E não há um momento, eu posso orar no ônibus, posso orar ali, estou de pé, mas eu posso estar conectado com Deus em mente. Então eu estou uma dificuldade na hora ali, posso orar direto ali, e posso orar e posso orar também no quarto, no meu secreto ali, também é um ambiente. Então, quando você precisar, você pode se conectar com esse telefone celestial. A parte mais interessante foi o que a gente falou no tópico de domingo, que também não tem momento para falar com Deus. Então, querendo ou não, você, antes mesmo de você já saber que vai passar por uma prova, Deus já sabe que você vai passar por uma aprovação, e Ele, antes mesmo de saber, da gente viver aquela aprovação, Ele já está ajudando a gente, e Ele faz isso para que a gente possa se apegar mais a Ele, pelo meio da oração. Exatamente. Já viu, assim, a demonstração de pessoas apaixonadas? Uhum. Pensa lá, quando o telefone era de disco, assim, ó. Ele tinha que ficar ali esperando a ligação, né? Quando que ele vai me ligar? Jesus é igualzinho. Quando é que o Cadu vai ligar para mim, para me contar as coisas, né? Quando que ele vai falar para mim daquela dificuldade, para ele entender aquela dificuldade que ele tem, para compartilhar comigo? Ele fica esperando você ligar, você dobrar o seu joelho e orar, ou se conectar com ele em mente. Então, é uma ferramenta que todos têm acesso. Pergunta B. Por que é importante separarmos momentos específicos para a oração? Eu vejo assim, e também aqui fala que é bom para que a gente separe, para a gente ter mais consagração e para a gente ficar mais próximo de Deus. Porque, querendo ou não, se você vai fazer uma oração em família ou na igreja mesmo, você não tem toda aquela consagração que você tem. É diferente quando você faz uma oração sozinha com Deus. Você consegue falar aquilo que realmente está te afligindo
para a sua pessoa. Quando você está na igreja, você não consegue falar o que te aflige, porque vai ser uma oração muito sua, não envolvendo a igreja inteira. Então, é bom tirarmos um momento para isso, para que a gente consiga se aproximar mais de Deus pela oração e a gente consiga realmente mostrar aquilo que está nos afligindo e agradecer também, principalmente. Exatamente. E a segunda pergunta aqui ainda, pergunta assim, são esses os únicos momentos em que podemos falar com Deus? Será que é só eu parando para falar ali ou posso falar em outros momentos também? A gente já até comentou, né? Sim, tem vários outros momentos que você pode comentar, igual você mesmo deu o exemplo. Você pode estar no ônibus a caminho do trabalho, da escola, e você pode estar tendo uma conversa com Deus no seu íntimo. Você pode estar aqui quietinho, ninguém pode estar todo mundo te vendo, você está quietinho, mas você está no seu interior conversando com Deus. Então não tem um tempo específico, nenhum lugar para fazer uma oração, para conversar com Deus. Isso. E a última pergunta da pergunta B, e se houver uma emergência, ou se tivermos algo espetacular para dizer a Ele, como é que a gente pode se dirigir a Ele? Aqui foi o que eu comentei também, não tem um tempo certo. Precisa ser, ó, eu só vou orar quando chegar em casa, no meu quarto, não precisa ser assim, né? Não precisa ser assim. Você pode, tipo, aconteceu alguma coisa agora. Eu ganhei uma promoção no trabalho, vamos usar o exemplo. Eu ganhei uma promoção no trabalho. Eu posso simplesmente conversar com Deus falando pra Ele que eu tô muito feliz por ter ganhado aquela promoção no trabalho. Eu consegui evangelizar alguém, eu vou ficar muito feliz e vou comentar na hora com Deus sobre isso. Então não precisa ajoelhar necessariamente também pra conversar com Ele. Sim. Então é importante sim a oração particular, é importante, mas alguma emergência você pode se conectar com esse telefone celestial no lugar que você estiver. Porque não existe um lugar que Deus não esteja para te atender. Então você pode se conectar com Ele, independente de estar no seu aposento ou não. Terça-feira, em todos os lugares. Pergunta A. Existe algum lugar neste mundo, de norte a sul, de leste a oeste, onde você não pode enviar uma oração a Deus? Até comentar um pouquinho, né? Existe algum lugar, talvez lá em Marte, pessoas vão aí orbitar planetas, a Lua agora. Será que lá Deus ouve? Deus ouve... Perdão. Deus ouve em qualquer lugar, desde que a oração seja sincera. Porque não tem lugar específico para você orar. Então, tipo, como você usou o exemplo, você pode estar lá em Marte, você está com alguma dificuldade, ou você está feliz por ter conseguido chegar em Marte seguro, você pode agradecer por isso. Então, não tem um lugar que Deus não vá ouvir sua oração. Você pode estar em outra Via Láctea que Deus vai ouvir sua oração. Porque Deus é onipresente e onipotente. Então, você estando precisando dele, você sabendo que ele está ali, ele vai te ouvir. Exatamente. O verso de Salmo é muito profundo. Salmo 139, 7 a 13. Vou ler só aqui o primeiro. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Então, para onde não tem como fugir? Ele está em todo lugar. Ele é onipresente, né? A notinha diz também, não há tempo nem lugares impróprios para apresentar uma petição a Deus. Nada há que possa impedir-nos de levar o coração no espírito de uma oração sincera. As pessoas que foram presas em masmorras, foram ali na escuridão, eles tinham acesso a Deus ainda. Não precisavam estar no lugar que o ser humano vê, mas Deus vem em qualquer lugar. Qualquer lugar que você esteja, Deus vai estar ali te assistindo. Quarta-feira. Posição correta para orar. Pergunta A. Qual é a posição de maior reverência em que podemos orar? A maior posição de reverência para se orar é de joelhos, pois a gente mostra uma humildade sobre Deus. Então, a gente mostra que a gente é humilde para com Deus, para poder conversarmos com Ele, a gente se humilha para conversar com Ele, porque Ele foi o Salvador, Ele foi quem deu a vida por nós na cruz. Exatamente, então o ato de se ajoelhar é uma reverência muito grande, né? Então, a posição mais ideal para prestar reverência é de joelhos. Mas na próxima pergunta a gente vai ver se será que é só de joelho? A gente vai ver se é só desse jeito ou se pode também de outras formas aqui na pergunta B. É sempre necessário estar de joelhos, de olhos fechados, falando em voz alta com o nosso Criador para que Ele nos ouça? E dê um exemplo bíblico. Será que é necessário só falar em voz alta para Ele ouvir? Será que não lê a nossa mente? Como é que Deus tem essa relação? Eu vou falar o que eu acho primeiro, meu parecer sobre essa parte. Ele consegue ouvir nossos pensamentos, como a gente já foi citado na outra lição, no outro tópico. Ele sabe tudo que a gente já sente, ele espera que a gente conte para ele, para mostrar a nossa ligação com ele. Mas aqui fala também, no mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-lhe ao rei.
Nunca eu tinha havido estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser no coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estará triste para com o meu rosto, se as cidades estão sepultados, os meus pais em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que gostaria de pedir? Então orei a Deus, ao Deus dos céus, e respondi ao rei, se for o agrado do rei, e seu servo puder contar com a benevolência do rei, ele que me deixe a cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Aqui, o exemplo foi que ele não, por ele estar conversando com o rei, ele não tinha o momento para ajoelhar. Se você vê, ele está falando de pé com o rei, ele ora com Deus, ele conversa com Deus no íntimo dele ali, pedindo para que Deus dê uma bênção para ele, para poder ajudar ele a voltar para a cidade para ver os pais dele. Então, aqui no caso de Neemias, que o Cadu falou, ele estava no ambiente de trabalho, né? Estava se servindo ali para o rei e tudo mais ali. E aí, no íntimo, ele chamou a Deus e Deus ouviu. Ele intercede naquele momento ali e Neemias consegue o que ele está pedindo para o rei. Então, naquele contexto, a gente vê também, nesse ambiente de trabalho, ele estava se conectando com Deus. Não estava de joelho, não estava no seu aposento, mas estava ali, porque foi necessário. Então, quando a gente tiver a oportunidade de se ajoelhar, é ideal. Mas se não der, também a gente pode fazer no nosso contexto que estivemos ali, ligar aí para o telefone celestial para falar com Deus. Tópico de quinta-feira, a oração triunfante. Pergunta A, que condições precisamos cumprir para que Deus responda nossas preces, Cadu? Aqui em Mateus 7 a 8, lhe diz, dito, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam a porta e lhes será aberto. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta. Aqui ele dá o exemplo para que todas as portas vão ser abertas se a gente ter fé, realmente for uma oração com fé. Porque a base de tudo é a fé, principalmente em Deus. Se você não tiver fé, você não crê em Deus. Então a base de tudo é a fé. Precisa ter fé para tudo acontecer. Exatamente. E sem fé é impossível agradar a Deus, né? Sim. Então a fé, a gente exerce a fé nas promessas de Deus e aí a gente consegue então ter esse requisito aqui, essa condição para que Ele responda às nossas preces. E aqui na notinha diz, né? Há certas condições a serem cumpridas antes que Deus possa ouvir e responder nossas orações. Uma das primeiras é que temos de sentir nossa necessidade da ajuda divina, uma coisa muito importante também, né? A gente sentir a necessidade de buscar essa ajuda. Porque o doente só consegue sentir que precisa de um médico quando ele se sente como doente. Se eu me sinto saudável, por que eu vou buscar um médico? Então, se eu preciso de ajuda, eu vou buscar e vou orar com fé. Outro elemento de oração triunfante que o Cadu mencionou é a fé. Pedindo, já crendo que vai receber. Então, é um requisito para Deus atender nossas orações. Pergunta B. E quando Deus não responde do jeito que esperamos, o que acontece, Cadu? Muitas vezes a gente fica triste, frustrado por não ter sido conforme a gente queria. Porque os planos de Deus são totalmente diferentes dos nossos planos. Pode ser que alguma vez coincida se for para causa de Deus. Mas muitas vezes a gente fica entristecido por conta disso. Porque você pede algo que seja para a vida terrena. E não que seja para a edificação de Deus e para a sua vida no futuro, lá no céu. Então, se você não pensa nisso, acaba sendo muito ruim. Exatamente. Então, tem duas questões também que a gente precisará. Exatamente, tem dois pontos também muito importantes, que é o seguinte, o que eu estou pedindo é da vontade de Deus? E segundo, é para abençoar o próximo? Porque se for da vontade de Deus, vai abençoar o próximo. Então, se faltar um dos dois, a oração não pode ser atendida, porque é uma questão de orgulho, uma coisa particular minha, né? E aqui diz que há todo tempo para todas as coisas. Eclesiastes aqui 3, verso 1 diz, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Então talvez eu peça hoje e talvez não chegue a resposta, talvez demore mais um pouco, mas você está sendo provado. Lembra de Elias? Elias orando ali, orou 7 vezes para que veio essa chuva. Ele foi testado ali, a gente vai ser testado também. Nossa fé vai ser fortalecida, a gente vai ter mais força, mais intimidade com Cristo, e então nós teremos aí a resposta das nossas orações.
Maravilhas, pessoal. Terminamos então mais uma lição dos adolescentes, uma lição muito especial, muito rica, com muitos aprendizados, e agora é hora de colocar em prática. Eu vou pedir para o Cadu mandar uma mensagem especial para vocês. Eu espero que a lição que foi aqui apresentada possa ficar no coração de todos vocês, mas não só no coração. A gente possa usar e praticar tudo que foi falado na lição. Maravilhas. Cadu, muito obrigado por participar aqui, aceitar o convite, que Deus te abençoe, que você possa seguir nessa fé. Amém? Amém. Pessoal, vocês também, muito obrigado por todos que ficaram aqui até agora. Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima semana e até a próxima lição.